Vamos para a segunda parte do vídeo. Eu gravei a primeira parte ontem, né, que eu tive que dividir em duas, para conseguir postar no Instagram, que é até 20 minutos o limite. Se tem um limite maior, eu não sei. Eu só consegui até 20. Aí eu dividi. E aí, eu ia gravar todo ontem, mas só que com o jeito que eu tava, né, me derretendo, falei, não, eu vou gravar o outro amanhã ou depois. Então, vamos lá, né, continuando. O curso todo foi a mesma, assim, dificuldade, mas, como eu vi alguns comentários já do primeira parte, tem colegas que falaram que eu não deixava transparecer, né. Eu realmente nunca fui de me vitimizar, eu fazia o que eu precisava fazer, e ponto. Porque eu tinha muita fé que tudo ia dar certo, como deu, né, graças a Deus. Tem outra questão também, né, como eu decidi eu mesma pagar a faculdade, eu poderia também ter optado pelo FIES, pelo financiamento. Só que eu não queria ter uma dívida quando eu saísse, quando eu concluísse o curso. E acabou não dando certo, depois vocês vão saber o porquê, porque eu fiquei com uma dívida, mas não referente à faculdade, vou contar no final. E aí eu preferi não fazer. A única bolsa que eu queria era o ProUni, que era 100%. E aí ao longo do curso, todo semestre eu tentava. E não conseguia a bolsa, só 50%, 50%, aí eu já tinha, né? E aí o curso foi passando. Eu lembro que em alguns momentos as coisas acabavam melhorando um pouquinho, né? E aí eu já conseguia às vezes vir pra casa, tomar um banho, comer alguma coisa pra depois voltar. Mas era sempre nesse sobe e desce. Tinha meses que dava certo, tinha meses que não dava certo. E aí foi chegando lá pra reta final. Tava faltando 2 anos pra me formar, o último ano de estudos e mais um ano só de estágios. E aí nesse último ano que era de estudos, que foi 2019, acho que foi. Eu tentei novamente a bolsa no início do ano e eu não consegui. E quando foi mais alguns meses assim depois, foi bem no início do ano, meu padrasto se separou da minha mãe. E era ele que pagava as contas em casa, a maioria, né? Eu ajudava, mas era com o mínimo, né? Com o que sobrava. E eles se separaram, mas foi para o bem dos dois. E aí, eu falei, e agora, Jesus, o que eu vou fazer? Lembrando, eu tenho outros irmãos, tá? Eu tenho mais uma irmã, que é um ano mais nova. Ela tem 31, eu tenho 32, ela tem 31. Tenho meus 2 irmãos mais velhos também. Mas é assim, os dedos da mão são irmãos, mas não são iguais, né? Eles ajudavam, às vezes, mas eu sabia que a despesa maior seria 100% minha. E aí eu falei, agora que não vai sobrar nem um centavo, como é que eu vou pagar as contas? Mas eu falei, Deus proverá. Aí eu fui orar, fui pro joelho, orei, eu falei, Deus, eu não quero desistir do curso, mas provavelmente eu vou ter que trancar, né? Porque senão a gente vai acabar passando por dificuldade. E eu não vou ter como pagar a faculdade, que nessa época eu já estava em torno de 650, para um salário que eu recebia 900, às vezes 800 e pouco. Não ia dar, né? Pra eu conseguir assumir a casa. E aí, eu lembro que assim que ele saiu, já tava ali no meio do ano, que ele se mudou. E aí eu tentei de novo. Na repescagem, que é repescagem o nome, do ProUni, que tem a segunda chamada. Tentei novamente. E aí, quando eu já tava vendo, eu tendo contato com a faculdade pra trancar o curso, né? Porque eu precisava trancar pela responsabilidade, né? Eu consegui a bolsa de 100%. Eu lembro que eu falei, meu Deus do céu, parece que se eu pudesse eu tava fogos. Porque aí eu não iria precisar mais pagar a faculdade. Então ia ficar o salário todo para as despesas de casa. E aí eu consegui essa bolsa para quitar, pagar o restante do curso, que seria mais 1 ano e meio.
E foi tanta alegria, porque eu já tava no último segundo. É sempre assim, ó, eu vou até o limite. Quando não tô mais aguentando, Deus vem e age. E eu sou grata a Ele por isso, é claro. E aí, pronto, eu falei, agora eu vou respirar. Vou respirar. Aí começou a sobrar, né? Um pouco mais de dinheiro. Foi quando eu comecei a construir a minha casa, que é a que eu moro atualmente. Que é ao lado da casa da minha mãe. Eu tava com plano mesmo de construir, então fui à frente para construir a minha casa, né? Porque o salário mínimo, mas dava pra gente se alimentar, comprar as coisas. E eu ia comprando o material da casa. E aí deu certo, graças a Deus. Eu consegui construir. Comecei a morar, só o banheiro, porque eu já tinha todo o azulejo, né? Do banheiro eu já tinha, que era do meu quarto lá que eu ia colocar na minha casa da minha mãe, e aí eu desisti e vim pra minha casa, né? Então já tinha aqui o forro também. Mas o resto da casa, eu entrei, só tava as paredes suspensas e o telhado, e a porta, só. Porque eu lembro que na época eu peguei até no LX, a porta e as janelas. E aí eu entrei, assim, o chão era batido, que quem me acompanha aqui há algum tempo viu até que eu fiz uma rifa pra conseguir colocar o piso na minha casa, porque realmente não tinha condições nenhuma. E aí eu falei, meu Deus, agora respirei, agora eu tô bem, agora vai dar tudo certo, e até o final do curso vai ser perfeito. Chegou no finalzinho do ano, eu não lembro, gente, foi 2019, 2020, não lembro. Eu só sei que estava para eu começar o estágio. Aí eu pensei, como eu vou estagiar? Porque assim, como era a pandemia, não foi em 2020 não. Eu não lembro direito. Só sei que a gente estava na pandemia. E os estágios eram assim, era meio período em todos os locais. Só que como estava na pandemia, eles não queriam, tipo, esse deslocamento de pessoas. Então a gente tinha que ficar, tipo, o dia inteiro, o turno todo. Então era de 7 da manhã até a tarde, final da tarde. E eu pensei, ok, como eu vou trabalhar e ainda, se eu tivesse aula, ir à noite pra aula. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu ia tentar, né, ver pra remanejar e tal. E aí, eu lembro, acho que foi final do ano de 2020, eu acho. Porque teve um semestre que eu fiquei sem estudar. Eu peguei e dividi matérias. Um ano da pandemia, eu lembrei agora. Por quê? Tava no auge da pandemia. Eu até me formei um ano depois dos meus colegas, eu lembrei disso agora. Porque eu decidi não ir. Porque a gente iria estagiar em hospitais e tal, tava na linha de frente. E eu decidi não ir, justamente por causa do meu pai, que tava morando comigo. Como eu já falei da situação dele, né, que é alcoólatra e tal. E a minha mãe. Eu falei, se eu for, aí eu pego lá o Covid, trago pra casa e aí eu vou ficar com aquela consciência pesada. A mente, né, da gente naquela época. E eu falei, não, vou segurar um pouquinho. Eu peguei uma matéria, coloquei pra um semestre, a outra matéria coloquei pra outro, pra eu conseguir adiar um pouquinho, arrastar mais. E aí, quando foi pra eu começar a fazer os estágios, eu lembro que teve uma demissão em massa lá, foi mais de 50 pessoas lá na TEL. E adivinha, meu nome estava no meio da demissão. E agora, o que eu faço? Porque era o único salário, né, pra gente. Eu tinha conseguido fazer, tipo, tinha melhorado porque minha mãe estava recebendo auxílio também na época. E aí tudo melhorou, né, graças a Deus, foi melhor. Eu comprei meu teto, eu lembro, já no finalzinho do curso, porque foi quando eu consegui comprar, que as coisas tinham melhorado um pouco. Eu lembro também que eu decidi não fazer formatura, então eu não tenho, se vocês olharem no meu feed aí, não tem foto de formatura, não teve essa parte de colação, de grau, essa coisa fofa, porque eu não tinha condições de pagar. Não ia ter condições e eu decidi não fazer. Então foi, tá bom, eu vou lá, pego o meu diploma e tá tudo lindo. Não fiz fotos, não fiz nada. E então vamos lá para o ano do estágio, que já vai finalizar, tá, a história. No ano do estágio, fui demitida logo no início, não tinha nem começado a ir pro estágio. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer?
O que eu fiz, que eu peguei um valor de rescisão, não, acho que rescisão, em torno acho que de 5 mil ou menos, eu não lembro ao certo. E aí, primeiro eu paguei o meu curso de Pilates, que o curso de Pilates a gente faz é como se fosse uma pós-graduação. E foi 1.500, eu acho. Paguei algumas mensalidades do curso que tinha ficado, eu acho, pendente, alguma coisa do tipo. Ah, não foi mensalidade do curso não, porque eu tava pagando certinho. Foi as coisas de casa. Não, minto. Lembrei agora. Eu lembro que eu paguei o curso de Pilates, comprei uma mesa, cadeira de plástico na minha casa que eu não tinha. E outra coisa que eu comprei foi uma bicicleta. Pronto, só isso que eu comprei. Lembrei agora. Que é muita coisa. Mas foi isso que eu comprei. E aí o resto do dinheiro, claro que eu guardei. Porque aí que eu lembrei que eu ia ficar sem trabalhar. E ia só pro estágio. Lembrei agora. Precisava comprar coisa em casa, eu precisava, porque eu lembro que o meu sofá era um pallet, eu botei um pallet, coloquei um paninho e cobria para eu conseguir sentar. O fogão doaram pra mim, que eu tô com esse fogão ainda. Sim, e aí vamos lá, pro estágio. Aí eu já tô até melhor, tá vendo que eu tô chorando, nem tô chorando na verdade, não chorei ainda. E aí começou os estágios, como eu já não estava trabalhando mais, eu comecei a estagiar, porque na época eu estava estudando, não fiz estágio nenhum, estágio extracurricular, para carga horária, e para aprender um pouco sobre a profissão. E aí eu comecei, né, já que eu tô sem trabalhar, eu vou estagiar. E eu lembro que nesse estágio eu recebia R$300. Eu ia pela manhã, ficava de 7 a meio-dia, e eu recebi R$300 por mês. Como eu fui espertíssima, eu tinha comprado uma bicicleta, então eu ia de bicicleta. Daqui até lá é em torno de 8 quilômetros mais ou menos. Porque lá no centro, pra quem conhece, é de Feira de Santana, eu moro num bairro sim, e o estágio é lá no fundo do Hotel Palace, ali, na Físios. Eu estagiava lá, e aí esses R$300 já ajudava, né? Então, foi alguns meses, graças a Deus, eu não comprava nada extra. Meu jaleco era o mesmo jaleco de sempre. E aquele dinheiro eu usava pra... como eu já tava morando na minha casa mesmo, pra custear tudo da casa. Energia e a água eu continuei com a mesma da minha mãe, já que era eu que pagava, mas eu tinha que fazer a feira dela, a minha feira, pagar as outras coisas, roupa pra ela, pra não faltar nada. E aí eu conseguia, né? Como não sei. Porque também tinha esse dinheiro que tinha sobrado, deve ser em torno de R$2.000, que aí deu pra alguns meses, né? E aí o dinheiro acabou, é claro, né? O dinheiro acabou. E eu falei, e agora? Porque eu só tô recebendo R$300. O dia da rescisão tinha acabado, ficou só os R$300. Eu lembro que eu ia para os estágios, porque eu estava em 2 estágios, para explicar. O estágio da faculdade obrigatório, que era o ano do estágio, né, como eu falei, e o estágio que era extra, era fora, que era o dos R$300. Mas o estágio da faculdade em si não ganha nada, não. E aí eu ia de bicicleta. Por incrível que pareça, os primeiros estágios foi tudo próximo, entendeu? Eu, como eu falei, moro no Cinheiro, ali no Irmão Velho, lá na faculdade mesmo, que eu acho que teve um estágio que era lá. Era mais próximo. E dava pra eu ir de bicicleta, E pro segundo semestre, que seria em locais mais distantes. Oi! Minha mãe, peraí. Minha mãe me chamou ali. Aí provavelmente já vai ser outro vídeo, né? Porque eu vou dividir, tem que dividir, por causa do horário, do tempo. Deixa eu correr aqui, que eu vou atender o paciente ali agora ainda. Tá em que parte, meu Deus? Do estágio, pronto. O estágio do segundo semestre seria em locais mais distantes, tipo em policlínicas, longe, bem longe.
E aí eu falei assim, não sei se vai dar certo de bicicleta, né? Não ia dar certo, porque é muito longe. E eu tinha medo também porque pegava BR e tal. E aí, como eu falei, o dinheiro acabou. E eu falei, R$300 não vai ter nem dá nem pra pagar água e luz. Dá, porque a gente gasta pouco, mas só pra quase isso. E aí foi que eu recorri aos meus irmãos, porque até então eu pagava tudo sempre. Porque eu entendo que ela foi uma pessoa, minha mãe, né? Então meu pai também, mas minha mãe que cuidou da gente e tal, então nada mais justo do que eu fazer o mesmo por ela. Pra mim é maravilhoso. Então eu comuniquei aos meus irmãos, eu falei, olha, agora eu não tô trabalhando, nem tenho como ir conseguir outro trabalho por causa dos estágios, que eu ficava o dia todo fora, e como é que eu ia trabalhar, né? Não dava. E aí vocês vão precisar me ajudar, porque eu só vou passar com R$300. E eu lembro a dificuldade que foi. Eu amo meus irmãos, sou apaixonada por todos eles, e entendo a dificuldade de cada um, e nem sempre tinha como eles me ajudarem. Eu tinha que estar todo mês pedindo, e às vezes, não sei, talvez eles não tinham como ajudar. E aí eu tive que me virar. Não sei, como é que fala? Me virar? Tem um ditado aí que eu esqueci. E começou, né? A dificuldade voltou. Pior ainda, muito maior. Porque eu olhava e falei, meu Deus, R$300 não vai dar pra nada do estágio. Aí eu me disponibilizei a estagiar à tarde também, em outros horários. E aí ele falou que não podia, mas aí às vezes ele deixava pra eu conseguir um valor maior, né? E eu tinha um cartão de crédito que tinha um limite alto. Alto assim, acho que era uns 3 mil, acho que era. E eu falei, então cartão, eu vou comprando um cartão, vai dar certo até por um tempo. Vou comprando um cartão. Vou pagar o cartão? Não tinha como pagar o cartão. Então eu comprei um cartão, e aí, mas só que eu tinha que pagar a fatura, né? Aí eu não pagava, aí ia acumulando, e aí eu decidi fazer uma feira logo bem grande, porque aí o cartão já não ia liberar mais, né? Aí, voltando para a parte do estágio, chegou um momento que não ia dar mais para ir de bicicleta para o estágio obrigatório. O estágio que não era obrigatório, que era no fundo do Palace, eu ia de bicicleta, continuava meus 8 quilômetros. Era cansativo, a parte de dia até que era tranquilo, que era bem cedinho, 6h10 da manhã, mas quando voltava no sol quente, meio-dia. Mas glória a Deus por tudo. E aí, quando passou para os estágios, que eram policlínicas, locais distantes, teve alguns que deu para eu ir, porque na época eu tava namorando uma pessoa que ele morava perto da feirinha. E aí eu ia até a casa dele de bicicleta, deixava a bicicleta lá, e de lá eu ia de carona com algum colega. E aí eu consegui fazer alguns dos locais, mas teve locais que não era inviável eu ir. E eu ia fazer o quê? Perder? Não. Fui até minha preceptora, Graciane. Ai meu Deus, mas eu não esqueço o nome dela. Grace, Prograce. Porque a gente chama de Grace, e aí eu esqueço o nome dela mesmo. E aí eu fui a Prograce, preceptora, e conversei com ela. Eu falei, eu só tenho uma bicicleta pra eu ir, mas é muito distante e fica muito perigoso pra eu ir de bicicleta, pegar BR. Por favor, me ajuda. Eu já faço estágio fora, extra, né? E aí, vê se a senhora consegue colocar essas horas pra mim. Era mais difícil porque era diferente. Esse estágio que eu ia fazer era de UTI, que eu nem fiz, infelizmente. Não dava mesmo. E eu estagiava no ortopédico, né? A parte ortopédica, mas aí de alguma forma ela conseguiu, graças a Deus. E aí eu não precisei fazer esse estágio. Infelizmente, porque eu perdi muitas coisas, né? Porque realmente era super inviável ir de bicicleta. Não dá. Ou tinha que ir de Uber ou de ônibus. Só que eu não tinha condições nem de colocar a passagem pra eu ir. Tipo, a passagem do cartão pra eu pegar o ônibus.
E aí eu lembro que esses últimos eu acabei não fazendo. O cartão acabou bloqueando. E eu falei, meu Deus, continuei com os R$ 300, não tinha muita ajuda em torno, né, dos outros irmãos. E eu falei assim, teve um dia que minha mãe chegou até mim, eu não vou chorar. Teve um dia que minha mãe chegou até mim, me abraçou. Porque realmente ela não podia trabalhar, como ela não trabalha. Eu sou responsável por ela e serei até o último segundo da minha vida, e pra mim é um prazer. E ela me abraçou e ela falou assim, tá tão difícil pra gente, né? Quando tu tava trabalhando não me faltava nada. Eu sei que ainda que não falta, mas só que a gente vive com o mínimo mesmo. E eu não quero estar pedindo aos outros. Aí eu falo, ô mãe, eu chamo ela de mãe. Eu falei, ô mãe, enquanto eu estiver respirando, se eu tiver um punhado de farinha, eu vou dividir com a senhora e a gente não vai passar dificuldade. Porque a gente vivia com o mínimo do mínimo mesmo. Mas só porque eu falei minha mãe, eu chorei, então. Mas eu falei, nunca vai faltar. Nem que seja só um punhado de farinha, um copo d'água, vai ter pra gente. Nunca vai faltar. Eu sei que a gente não precisava passar por aquilo. Mas também não sei, né, da situação das outras pessoas, só das outras pessoas falando família. Mas era assim que a gente vivia, naquilo que a gente viveu, né? E aí, já caminhando pro final, pras partes felizes, ainda teve outra dívida maior, que quando acabou o dinheiro, só tínhamos R$ 300, isso foi em um ano, tá? Eu vi lá no meu cartão que eu tinha acesso a um empréstimo que era R$ 2.000. Mesmo devendo o cartão, eles liberaram o empréstimo. Não sei por quê. E é claro que eu peguei os R$ 2.000 só pra comprar comida, pagar energia e água, só. Pra mais nada. Eu lembro que nessa fase, chegou a cortar a energia. Ai, meu Deus, foi um processo. Mas eu consegui, né, lutando até o finalzinho e me formei. Lembro que eu fui na faculdade, peguei o diploma, pronto, formada. Não teve foto, não teve nada. Eu nem tinha. Ai, mas enfim. Aí me fortaleci tanto pra não chorar. E eu me formei e vim as partes felizes, graças a Deus. Comecei a trabalhar com Pilates. Assim que eu formei, eu aguardei formar, pegar minha carteira para começar a trabalhar, atuar como fisioterapeuta. Então eu peguei minha carteira hoje e no outro dia eu já estava trabalhando com Pilates. Pilates ajudou muito, na verdade. Assim que eu formei, eu não sabia para onde ir, o que queria. E aí foi o Pilates que colocou a comida na minha mesa, não faltou nunca mais. Graças a Deus não há de faltar. Aí comecei com Pilates. Foi quando veio a fisioterapia domiciliar. Eu pensava em fazer uma pós em pediatria. Eu amava crianças, amei o estágio que eu fiz em neonatal. Mesmo as crianças sendo bem pequeniticas assim, sabe, dá um medinho, mas eu falei, não, eu gosto de crianças, porque eu trabalhava na igreja com crianças. Falei, é isso que eu quero, eu acho. Fiz alguns estágios lá, na clínica, né? Só que eu não me identifiquei muito. Eu falei, vixe, e agora? Aí fiquei com o Pilates. Foi quando eu fui para um culto, mais uma vez Deus vindo, né? Fui no culto, aí o pastor, que eu já teve que comentar isso com ele, ele me chamou e falou assim, olha, Deus está te mandando dizer uma coisa. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, ó, Deus está te dando um dom que você nem vai acreditar, pra você trabalhar com idosos. Eu lembro que no momento eu ri assim por dentro, sabe? Mas não deixei transparecer, é claro.
Eu sei que ele é uma pessoa muito usada por Deus, até hoje. E eu falei assim, dentro de mim, eu falei, como eu nem gosto de trabalhar com idoso? Hoje realmente eu não gostava, assim, sabe? Aquela paixão, aquele amor. Eu tive o estágio em um lar de idosos, mas não foi aquilo que, sabe, ativou assim meu coração. Aí eu falei, tá bom. Aí eu lembro que ele falou assim, olha, eu tô te dando um dom, né, pra trabalhar com os idosos, e não é pra você se esquecer de mim quando você crescer. Eu não lembro a palavra, foi mais ou menos isso, pra não esquecer de Deus. Eu falei, tá bom. E aí, foi um tempinho depois, eu vi o meu primeiro paciente domiciliar, que foi o pai de uma aluna minha do Pilates, Itamar. Ele já faleceu, né? Há algum tempo atrás. Ai, eu não posso me imaginar. Eu morro de saudade dele, da esposa dele, que faleceram próximos, 3 dias. E eu me apaixonei. Falei, meu Deus, é isso que eu amo, é isso que eu gosto. Eu amo trabalhar com idoso, amo aquela conversa, amo todos os dias ouvir a mesma história e vibrar como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez. Porque trabalhar com idoso tem que ter muita paciência. E graças a Deus foi uma bênção de Deus mesmo que recaiu sobre mim. Eu amo meus velhos, amo de paixão, meus príncipes, minhas princesas. Sou apaixonada. É no que eu venho estudando, é no que eu venho me especializando, trabalhar com idosos. Agora, eu me afastei um pouco do Pilates para focar um pouco mais nessa parte. E eu sou apaixonada. Tudo melhorou, graças a Deus. E nunca mais faltou nada. Nem pra mim, nem pra minha mãe. Eu sei que ainda tem muita coisa pra melhorar, né? Agora eu tô começando a organizar. Parei um pouco as obras na casa, mas agora eu tô começando a me organizar pra voltar às obras. Porque eu precisava sair, né, da bicicleta. Eu comecei a atender. Eu ia de bicicleta pra atender, mesmo quando eu me formei. Então, esse paciente meu mesmo que faleceu, eu atendi ele lá no Caseb, eu ia de bicicleta, toda parte eu ia atender de bicicleta. Porque naquele início, eu tava com umas dívidas, né, e eu precisava, e eu não tinha condições de Uber para atender. Agora, graças a Deus, tudo melhorou, mas eu ia de bicicleta. Até um tempo atrás, alguns meses, eu consegui comprar uma moto. E graças a Deus, que eu já tava no meu limite de andar de bicicleta. Eu lembro que, meu Deus, não vou nem lembrar. Mas era muito difícil, o sol quente, a chuva, sabe? Muito difícil. E o material que molhava, mas tudo deu certo. Eu comprei minha moto. Primeiro tirei minha habilitação, por isso que eu parei as obras da casa, eu tirei minha habilitação. Depois que eu tirei a habilitação, aí eu comprei a moto. E agora eu tô voltando às obras da casa. Eu vou forrar a casa, não tô forrada ainda. Vou forrar a casa, fazer as outras coisas agora. E é isso. E hoje eu tô feliz e realizada. E que bom que eu estudei. Que bom que eu não desisti. Que bom que eu não achei, é tarde pra mim. Eu sei que eu me formei com 30 anos. Foi 30 anos. Eu vou fazer 33, tem 3 anos que eu formei. Deixa eu fechar aqui. E extremamente feliz. Se eu tivesse ficado lá atrás e não estudado, porque eu tô velha pra começar, o tempo iria passar da mesma forma como passou. E hoje estou como fisioterapeuta. Graças a Deus, eu amo o que eu faço. Amo a fisioterapia domiciliar, que foi o que eu abracei. Algumas pessoas já me perguntaram se eu tinha interesse em trabalhar em hospital. Eu não tenho, porque o estágio do hospitalar, foi no hospital, no Clériston. Quem estava comigo, né? Gabriel, que lembra. Eu odiava, gente. Pra mim não dá trabalhar em hospital. A energia não bate com a minha. Eu chegava em casa exausta. Eu só esperei as horas mesmo, obrigatórias. Nos 2 últimos dias eu falei pra preceptora, eu falei, não consigo mais vir. É como se toda a minha energia ficasse lá. Eu não gostei da experiência. E fisioterapia hospitalar não é pra mim. Eu amo trabalhar fora do hospital, nas casas, eu amo estar na casa das pessoas.
desafiador, porque você está em um ambiente que não é seu, você tem que respeitar tudo, estar com outras pessoas que não entendem às vezes o seu trabalho, você chega, você explica, no ambiente hospitalar é mais fácil, mas numa casa, numa residência, você precisa adaptar muita coisa e tem dado super certo. E Deus tem prosperado muito a minha vida, graças a Deus. Estou começando a comprar meus aparelhos agora, né? Porque eu dei prioridade à minha habilitação e à moto. Agora eu comprei meus aparelhos, ainda faltam algumas coisas, mas pra glória de Deus, deu tudo certo. E graças a Deus que eu não desisti. E que minha história meio turbulenta assim, sirva de inspiração para outras pessoas. Talvez para você vai ser muito mais fácil, talvez para você vai ser mais difícil, eu não sei. Mas em tudo coloque Deus nos seus planos, para todas as atitudes, tudo que você for fazer, inclua Deus, que sempre para Ele vai ser melhor. Pode ser dificílimo, mas Ele sempre te sustentará, tá bom? Um beijo. Finalizei aqui essa história. Eu não lembro se tem mais alguma coisa, mas se tiver depois eu compartilho com vocês. Mas eu amo a fisioterapia. Sou apaixonada. Beijo, gente. Até talvez no próximo vídeo. Não sei. Tchau.